Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui estamos apostos para o nosso estudo do Miudinho do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neuzélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, né? Graças a Deus. Nosso estudo hoje vai ser muito curioso, minimamente curioso. Nossa leitura inicial está no, eu acho que é Pão Nosso, eu esqueci de anotar o livro, mas acho que é Pão Nosso. Chama Monturo. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É Jesus, lá em Lucas 14:35. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com o segundo, é possível fazer a adubação, onde se faça necessário. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de José simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizar o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo desta natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema dos nossos grandes males. Então, nesse momento, Senhor, mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo do Evangelho, do Miudinho, de Mateus. Pedimos, como sempre, o amparo desses amigos espirituais, do Centro Espírita Francisco de Assis, de todos os nossos amigos e benfeitores, para que possamos ter muita paz, muita serenidade neste momento desse estudo, que possamos fazer a reflexão, mas que não fiquemos só a refletir, mas colocar em ação todos esses ensinamentos. Que Jesus nos envolva no seu abraço fraterno e que esses amigos espirituais estejam conosco, nos amparando a todos os dias e horas. Graças a Deus. Então é isso, né? Estamos aqui dando a continuidade ao nosso estudo do minucioso do Evangelho de Mateus, que é conhecido como miudinho, porque a gente estuda de versículo em versículo, e o Aloysio lembra que é o primeiro texto canônico da tradição cristã, que são aqueles manuscritos de Levi, que é conhecido depois como Mateus. E nós estamos no capítulo 15, naquela passagem em que Jesus tem uma conversa com os fariseus, com um grupo de fariseus e escribas, e Jesus expõe para eles as bases do Evangelho, explica a sua fala, né, para os fariseus. E Jesus diz a eles que Pedro, quando Jesus começa a falar sobre as bases do Evangelho, os fariseus ficam incomodados, que é aquele versículo que fala que eles ficaram escandalizados. E Pedro alerta Jesus: olha, eles não estão gostando disso, eles não estão compreendendo. E aí Jesus fala: olha, deixa eles para lá, porque são cegos conduzindo cegos, e quando os cegos conduzem cegos, todo mundo cai no buraco, que é o fosso. Então, se eles seguirem essas lideranças, né? Pedro, então, vai pedir a Jesus que explique, não, que parábola é essa? O que o senhor está querendo dizer com cegos seguindo cegos? E Jesus aproveita, então, para dizer, para alertar Pedro. Falar, tudo bem, que eles não entendam, tudo bem, mas e você, que convive comigo diariamente? Porque Jesus dormia na casa de Pedro, era um companheiro diário, ele estava ali diariamente com ele. Então, que eles não entendam, tudo bem, mas e você? Por que você não entende? Então, ele não está demonstrando só os fariseus, mas também os discípulos. Então, parece que você também não entendeu. E hoje, no versículo 17, Jesus vai dar continuidade a essas explicações em relação àquelas falhas, às quedas, às nossas fraquezas, daqueles que rodeavam, mas também de todos nós, nossas experiências dentro das nossas vivências. Então, o versículo de hoje
é o que o Aloysio fala, né? Eu falei no começo, é no mínimo curioso, porque ele diz: não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido lá na latrina? É um versículo pouco conhecido, eu não lembrava desse versículo, porque eu acho que até é uma coisa que a gente prefere não ficar vendo muito. Porque vai falar de quê? Vai falar de fezes. Quer dizer, tudo que você faz, tudo vira, toda matéria vira cocô, não importa o que você come. Então, as palavras que nós vamos analisar hoje é a boca, o ventre e a latrina, que é o vaso sanitário, que a gente chama, né, de onde fica o cocô, literalmente. Então, o bolo fecal, as fezes. E a gente sabe até que uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes, porque se o seu intestino, se você não funciona bem, isso atrapalha o cérebro. Todo esse processo digestivo tem muito a ver com o nosso emocional. Mas a gente não pensa, no dia a dia, você não fica pensando. Então, esse versículo faz a gente refletir não só pela alimentação, mas sobre o significado disso tudo. É bem interessante. E a gente passa Porque a. o que precisa ser eliminado não é, né? Vira toxina dentro do organismo. Então a gente dá pouca importância àquilo que realmente a gente precisa eliminar. Porque a gente recebe, né, um aparelho, o corpo humano é uma coisa muito, muito assim, singular em termos de mecanismos, né, de engrenagens, de coisas que funcionam. E aí, quando você coloca coisas na boca, e não só coisas materiais, mas até tudo que entra dentro do seu organismo, seja ele mental ou material, tudo isso vai ter uma ação ou uma reação do organismo que vai te trazer benefício ou não. Então, tudo depende muito de nós mesmos. E a gente não vive dessa forma, a gente vive como se isso não fosse uma realidade. Mas nessa época agora, foi muito difícil fazer esse estudo, eu confesso, porque nós estamos gravando o estudo na época entre Natal e Ano Novo, que por mais que a gente tente, dentro de uma certa lógica, não fazer tanta comida, acaba fazendo, porque aí reúne família, aí um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, aí você quer agradar, aí você faz um monte de comida, aquilo sobra, as pessoas comem demais. Mas não importa se você comer um pedaço de pão murcho, ou você comer um caviar, ou uma coisa, um pernil, ou um chester, tudo isso vai virar o mesmo cocô. É isso que o versículo está falando, não importa. Né? Não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido na latrina. Então, não importa se você tem um carro novo, um carro pequenininho, um carro fusquinho, ou se você tem uma Lamborghini, tudo isso vai um dia virar Ferro sucata, velho. ferro velho, vai para o ferro velho. Onde que vai estar? Ele vai falando, né? Onde que vai estar? Uma choupana ou um palácio, daqui a 200 anos não existe É, mais. Eu fiquei lembrando aqui em Bicas que tinha aquela casa que eu amava quando era criança, que lá na entrada, né, da reta. E eu ficava alucinada, porque ela, na minha cabeça aquilo era um castelo maravilhoso. E hoje é uma ruína. Tá lá. ainda é uma construção muito bonita, né? Que dá uma boa reforma, mas está assim, uma situação mais abandonada. Eu me lembrei particularmente porque a nossa loja, acho que foi em 1996, ela literalmente caiu. Nós tínhamos reformado o telhado na época e eu não sei se houve um problema no telhado, se o telhado. Não, até hoje nós não sabemos se foi a parede que desceu e trouxe o telhado, se foi o telhado que desmanchou e trouxe a parede. Então, lá era um desses prédios antigos, tipo que nem tem hoje é o Clube Biquense, ali à frente era aquela frente antiga, porque aquilo tinha sido, quer dizer, antiga, olha como é que a história já foi
armazém de café, provavelmente. Então, aquelas com pé direito com 5 metros ou mais, tinham assoalhado, e o telhado e a parede vieram em cima desse assoalhado. E aí a loja embaixo tinha remédio, tinha ração, aquilo molhou tudo, estragou muita coisa. Ficou praticamente só a parede da frente, a gente teve que desmanchar tudo, tivemos que mudar a loja. Quer dizer, aquilo tudo já, quer dizer, já foi um armazém de café que teve a sua utilidade, já foi uma loja antiga, aí mas foi tudo por bem, porque acabou que a gente reformou, fez uma loja nova, agora já está fazendo outra loja. Então, tudo isso vai passando, e a gente não pode se apegar, porque você não sabe o que vai acontecer. É o ciclo da vida, tudo é transformação, tudo é É, transitório. é. E a gente custa tanto a entender isso, né? Ficamos apegados, criamos apego com aquilo que não precisa, que a gente tem muito pouca noção de tudo que existe, que nós somos apenas usufrutuários. Que um dia a casa onde eu moro vai ser de alguém, tudo vai se renovando A gente às vezes, dentro. às vezes até tem uma memória afetiva. Eu acho que não é tão errado você ter uma memória afetiva. Mas você tem que pensar que para outro, talvez aquilo não tenha o valor que tem para você, que então você tem que se desapegar para você. Porque eu vejo assim, por exemplo, como a gente guarda coisas. A gente que está lá na instituição, nós vemos o que chega dos idosos, né? Muitas pessoas que morrem, aquilo que sobra acaba indo para nós. E aí você nem sabe o que fazer com aquilo. Aí a pessoa não sabe, ela manda para uma instituição, manda para outro lugar. Então, quando você tem coisas demais, se você de repente vem a falecer, vem a desencarnar, você vai dar trabalho para sua família de estar. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso agora? Porque tem aquela coisa. Ah, mas era bonitinho, era umas lembrancinhas, umas coisinhas que tinha valor para você. Quando a minha mãe desencarnou, eu achei, por exemplo, uma toalha que já estava meio rasgadinha, mas num bordado bonito, já estava um pano amarelado, e tinha um bilhete da tia da minha mãe, que a minha mãe guardou, porque acho que devia estar nas coisas da minha tia, e que estava escrito assim: essa aqui era uma toalhinha de lenços, de uma toalha que embrulhava a criança, quando a criança nascia, de batizado. Na hora do batizado, usava um lenço. Aí escrito lá que tinha batizado a bisavó, tataravó, Manuelina, não sei, e que era de tradição da família. Mas já estava rasgado. E aí ele escreveu assim: quando chegou nas minhas mãos, já estava com esse rasgadinho, e ela guardou caprichosamente, dobradinho. E aí eu fiquei pensando: o que que eu vou fazer com isso? Que eu vou guardar também? Vou. Meus filhos um dia vão achar isso, vão fazer o quê com isso? Não vão fazer nada. Então, o que que eu fiz? Dobrei bonitinho e coloquei dentro do caixão, está lá no caixão da minha mãe. Vai desmanchar ali, provavelmente. Entendeu? A gente às vezes se apega a coisas e a lugares, né? E a gente vai ter vários exemplos aqui, mas que na realidade pode até ter uma coisa para nós, mas talvez para o outro não tem, né? E aí, como exemplo, né, ele traz um texto da Revista Espírita, de outubro de 1861, que vai falar do Coliseu. Coliseu. Realmente é uma Porque leitura. realmente, acho que dentro de todas as ruínas ali de Roma, o Coliseu é o que está mais inteiro, parece inteiro. As outras ruínas já estão mais destruídas. Mas apesar dele ser inteiro, ele assusta. Que ele fala, quem chega lá assusta, que ele é enorme e o sentimento primeiro que vem é de uma curiosidade arquitetônica, de ver uma coisa bonita, mas o que que acontece? Não se trata de uma construção, mas é mais uma ruína e de uma memória ruim também. Porque o que acontecia lá eram horrores. Então, muitas pessoas que têm uma certa sensibilidade, eu nunca fui a Roma, mas pessoas que têm certa sensibilidade dizem que sentem algum incômodo, né? Se você lembrar o que que acontecia ali. Não pode ter assim uma coisa tão maravilhosa, né?
Olhei. Lá, ó. Que sentimento faz nascer em vós a visão do Coliseu? O produto, o produzido pelo aspecto de toda ruína, tristeza. Suas vastas e belas proporções lembram todo um mundo de grandeza, mas sua decrepitude involuntariamente leva o pensamento para a fragilidade das coisas humanas. Tudo passa. E os monumentos que pareciam desafiar o tempo esboroam-se como para provar que só as obras de Deus são duráveis. E quando os escombros semeados por toda parte protestam contra a eternidade das obras humanas, ousais chamar eterna uma cidade juncada de restos do passado. Porque Roma é conhecida, né, como a cidade eterna. É, E eterno, aí nada é eterno, né? ele tá chamando a atenção justamente sobre isso, que os horrores, o sentimento de tristeza que paira ali naquele ambiente. Porque só as obras de Deus são duráveis. E é onde a gente estuda no versículo de hoje. Tudo que você come, tudo que você tem, tudo vai se transformar, tudo vai passar, porque a lei da vida é a lei aqui, da renovação, do progresso. Então, as coisas, dentro de determinados ciclos, vão se alterando, vão se modificando. E isso é bom, né? É um dinamismo da vida, uma harmonia muito bonito. Eu lembro quando eu comecei lá na instituição, alguns aspectos até físicos mesmos do prédio, né, que existiam. Quer dizer, a própria legislação vai mudando, vai exigindo um nível de conforto maior. Ontem eu estava conversando com meu filho, que está aqui, ainda foi um aspecto muito interessante, porque tem aquela foto dessa casa onde eu moro, que foi uma das primeiras aqui do bairro. Aí eu falei, era uma senhora casa. Hoje é uma casa antiga, dentro dos padrões. E uma coisa muito interessante, assim, que toda casa, antigamente, independente do número, primeiro os banheiros eram do lado de fora. Eu lembro isso em relação à casa da minha avó. Essa aqui não, já foi mais nova e já foi construído um banheiro dentro de casa. Mas era um banheiro para todo mundo, É, não independente tinha um do banheiro para número de cada um, né? pessoas que tinha. Hoje tem essa questão da suíte, de um conforto maior. Então, as construções, elas já vêm, né, já pensam nessa possibilidade de ter mais conforto, e está certo. E aí as coisas vão se transformando, vão evoluindo, trazendo mais bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nessa transitoriedade de tudo e pensar também o quanto que a gente tem consumido em excesso e em relação. Aí a gente entra na questão alimentar e, principalmente, nas questões das embalagens, do lixo do planeta, a expressão que a gente usa quando o lixeiro passa Vai é jogar o fora. quê? Vai jogar fora. Mas onde é jogar fora? É muito sério E não isso, tem o fora, quanto né? que a gente tem que ir trabalhando essas questões e tendo esse entendimento e tentando harmonizar mais esse ideal de vida, de conforto, com a questão ambiental, com a questão da natureza. Nós tivemos esses problemas lá a semana passada, quando o lixeiro não passou, que houve um acúmulo excessivo de fraldas que estava lá acumulando, acumulando, e para uma instituição que tem 35 idosos e gasta Em, ó, em cerca torno de de 100 fraldas o dia, dia, 4 dias sem lixeiro, são 400 fraldas para é, descartar, né? aí como que você armazena isso, como que você cuida disso? Onde E é põe, né? isso. Então a gente tem que ir pagando e refletindo muito nessas questões mesmo. Mas continuando o texto, olha, onde estás, Babilônia? Onde está Nínive? Onde vossos imensos esplêndidos palácios? Viajante em vão os procura sobre as areias do deserto. Não vês que Deus os apagou da face da terra? Roma, esperas desafiar as leis da natureza. Dizes que é cristã e que Babilônia era pagã.
Sim, mas tu és de pedra como ela, e um sopro de Deus pode dispersar as pedras amontoadas. Isso eu acho tão, eu gostei muito dessa frase, que a gente tem que pensar, né? Não vês que Deus apaga aquilo que ele acha conveniente, Ele fala, né, que Deus é um vândalo, um destruidor de patrimônios e de fortunas. patrimônios e fortunas. E como que a gente tem dificuldade para entender isso, né? O solo que treme ao redor de ti, não estás a te advertir que teu berço, que se acha sobre os teus pés, pode tornar-se o teu túmulo? Isso é pesado também, né, essa frase, né? É, porque os terremotos, essas coisas todas, tudo, de repente, não tem mais De nada. repente, se ruir, é tu, É, né? qual o livro que tem a coisa Você do vai junto, né? Vesúvio? Qual que é o livro que tem o 50 anos depois, que tem o Vesúvio? Que é aquele que eles ficam tudo petrificados. É. É, passa, né, o furacão, não é o furacão, é o furacão, não, não é furacão, não. Não é furacão, não é. Não pode falar que fugiu também. As larvas, É, o fogo, né, do vulcão, vulcão, lembrei. vulcão, O vulcão que todo mundo ficou, aquilo é impressionante, ficou petrificado. todo mundo petrificado, quer dizer, o que que sobrou ali? Ninguém, né? Nada. Quer dizer, aquilo tudo ainda virou alguma coisa, isso que é interessante, nada se perde. Que a gente fala, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é uma realidade muito grande, porque tudo que você vai comer, tudo que vai acontecer, tudo que você vê, um dia não vai estar mais ali, vai destruir. A matéria é perecível. E às vezes você briga por uma. A maioria das discussões em família, ou até em outros lugares, são por coisas pequenas, que não vão existir dali a algum tempo, não vai estar mais ali nem para você. Você está brigando pelo quê? É o que ele fala: patriotismo, nacionalismo, espiritualmente é uma coisa burra. E a gente ama uma cidade que um dia não vai ter mais, daqui a 3.000 anos vai estar um do centro espírita nosso, onde vai estar a nossa casa, onde a gente vive. Ele fala da própria Jerusalém, que a Jerusalém. Outro dia eu estava pensando, né, como é que Jesus pode estar assim, triste com o que está acontecendo ali na região de Jerusalém, com a guerra, mas assim, Jesus sabe que aquilo também tudo vai passar na mente, né? Lógico que Jesus, feliz ele não está, mas não a ponto que a gente, não dentro dessa tristeza que a gente acha que ele possa estar. Porque ele fala que a Jerusalém histórica de hoje, é, ela já foi destruída e reconstruída várias vezes, e cada vez que foi reconstruída foi sobre ela mesma. Então, a Jerusalém mesmo histórica, de onde Jesus está a 7 metros abaixo, que ele fala da de hoje. Então, acho que há pouco tempo, acho que é na Amazônia que eles acharam agora umas construções antigas, que a floresta cobriu. Quer dizer, alguém construiu aquilo? Quem construiu? Pensando que a sua vida mesmo, tudo que você constrói hoje, onde vai estar aqui daqui 1.000 anos, daqui 3.000 anos? Não vai sobrar nada. E os Ele terremotos continua são falando, famosos, ó, né? Lisboa foi dizeis, destruída, né? E precisou reconstruída por causa de terremoto. Pode falar. ele continua falando, essa parte também do texto eu achei bonito, ó. Dizeis, eu sou cristã e Deus me protege, mas ousas comparar-te a esses primeiros cristãos que morriam pela fé e cujos pensamentos todos já não eram deste mundo, tu que vives de prazeres, luxo e indolência? Então, mostrando, né, o quanto que a gente ainda vive da matéria e eles que já se foram há tanto tempo, né, já tiveram um entendimento da vida em outra dimensão, né? Viviam realmente pela fé. Lança os olhos sobre essas arenas ante as quais passas com tanta indiferença. Interroga essas pedras ainda de pé e elas te falarão.
e a sombra dos mártires te aparecerá para dizer: que fizestes da simplicidade de que nosso divino mestre nos fez uma lei, da humildade e da caridade de que nos deu o exemplo? Tinham palácios, estavam vestidos de seda e ouro. Esses primeiros propagadores do Evangelho, suas mesas regurgitavam do supérfluo, tinham cortes de servos inúteis para lhes adular o orgulho. Que há de comum entre ti e eles? Eles só buscavam os tesouros do céu, e tu busca os tesouros da terra. Ó homens que vos dizeis cristãos, vendo vosso apego aos bens perecíveis deste mundo, dir-se-ia que realmente não contais com os da eternidade. Roma, que te dizes imortal, possam séculos futuros não buscar o teu lugar como hoje é procurado o de Babilônia. Muito, muito bonito, né? Ele está falando do cristão. Então, que nós buscamos? O que nós estamos valorizando? Que tesouro a gente busca? E é A muito gente difícil, né, fugiu Neuza? da humildade e da caridade, né, que Jesus ensinou, da lei, né? Essa coisa de viver com simplicidade é um dos maiores desafios que a gente tem. Porque como que é difícil você se desprender das coisas materiais. Como que elas são bonitas, atraentes. E se a gente não buscar fazer essa reflexão, entendendo realmente assim, sentindo os valores do espírito, aí você vai sendo absorvida pela matéria, 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 e aí cada vez mais vai gerar insatisfação, porque o mundo material ele evolui com uma rapidez assim, fora Não do tem comum. limite? Não tem Não tem. limite? Hoje, principalmente, você compra um aparelho celular hoje, daqui a um mês já tem um outro muito melhor, e se você busca essa ânsia, cada vez você vai querendo mais, sem essa paz, essa tranquilidade, essa simplicidade que o Cristo pegou para nós, e que a gente precisa desenvolver, mas que bem poucos de nós ainda está andando despreocupado em relação a essas coisas. E aí nós vamos amontoar sobre as nossas cabeças o quê? Muito sofrimento, muita angústia. Eu É, lembrei que ele deu o exemplo, né, do celular, logo que surgiu o celular, né, que ele comprou em suaves prestações e o celular ficava preso, assim, tinha uma capinha que prendia na calça, né, no cinto, e que ele chegou ao centro apertado demais para ir ao banheiro e quando viu o celular cai lá dentro. Então, como que é complexo mesmo e a gente e, é um e, treino mesmo e a gente perde a para oportunidade até de desapego. ensinar para filho desapego. Quando o filho perde alguma coisa, você fica ajudando ele a procurar, deixa perder um pouco para poder aprender, perder esse desapego, que muitas vezes a gente fica alimentando isso. Ele conta uma história também da sopa, que eu até pesquisei na internet, que eu fiquei em dúvida da história, porque ele fala que Chico, para agradar uma senhora, tinha uma senhora que servia uma sopa para ele, era uma senhora que fazia a sopa com muito carinho, com muito amor, com dificuldade, porque ela era uma pessoa humilde, e um dia ele foi lá tomar a sopa e ele viu que tinha um pedaço de uma barata morta na sopa. E aí ele ficou em dúvida o que ele fazia, porque se ele deixasse a barata na sopa, no finalzinho ela ia ficar triste, porque é lógico que se você está servindo com todo carinho para uma pessoa um alimento e depois descobre que ficou uma barata, ele ia ficar desagradável. Mas ele também comer a barata era uma coisa complicada. E aí, no final da história, pelo que ele conta, é, ele acaba comendo a barata, porque aí o Aloysio diz, ó, com certeza ele conhece, tanto faz se é barata ou se não é barata, vai virar cocô, e ele acho que engoliu a barata. Conhecia bem Mateus, É, né? O versículo. ele conhecia. Eu achei assim estranha a história, sabe por quê? Eu acho que Chico não contaria isso, sabe? Eu acho que Chico não exporia
Ele ia comer a barata sim, mas não ia contar para ninguém. Só que em outros lugares, contando de outra forma, parece que tinha mais gente, tinha mais duas pessoas. Aí acho que pode ter acontecido nesse sentido. De qualquer forma, a história é interessante, se aconteceu ou não aconteceu, porque agora existe muita história do Chico que pode ou não pode ter acontecido, porque todo mundo começa a contar as coisas que aconteceram. Mas eu acho que o Chico não sairia falando que comeu uma barata na casa da pessoa, que também seria descaridoso da parte dele. Ele comeria e ficaria em silêncio. Mas se tinha alguém perto que viu, aí eu acredito que alguém que aconteceu, que alguém contou. Fico pensando assim, porque realmente, que aí não deu jeito, que ela não saía de perto dele, para ele poder descartar a barata sem ela perceber, e que aí ele acabou comendo a barata. É a história interessante, é realmente uma caridade que ele fez, e porque pensou nessa forma, é só uma barata, e está morta, já foi cozida, né? Mas e, E a gente, quando a gente ouve a história, você imagina que é uma barata, mas provavelmente é uma baratinha dessas menores. Não acredito que seja, diz que era um né, pedacinho, nessa né? proporção. É É. igual a gente também, se você tiver um pouco de bom senso, se alguém vai te convidar para almoçar, Você acha um cabelo, por exemplo. eu acho um Né? cabelo, né? Disfarçadamente você tira O e bom continua senso comendo. mostra o quê? A questão da descrição, do carinho, porque o outro está ali, está te acolhendo. Então, eu acho que o ensinamento foi mais nesse sentido, assim, Muitas vezes você de vai na ter casa, cuidado, né, com o outro, né? numa casa humilde, que às vezes que a pessoa não tem tanta higiene, você percebe que não tem, mas ela te oferece um café, te oferece alguma coisa. Eu já tomei várias vezes. Você vê que aquilo tá assim, né? Tem que morrer disso, não. Toma lá o café, come lá o pãozinho que ela te deu. Você não é confiável, mas toma, toma. Você já tomei muito. E aí, Eu acho que a questão aí toda é a delicadeza, a é, gentileza, o trato, né, a bondade. Se o outro está te acolhendo, né, a gente tem que pensar, né, nesse caso. e o escândalo Agora, que às nem vezes as todo mundo, pessoas fazem num a gente restaurante porque entende achou que nem alguma todo mundo coisa. faz isso, né? Porque ela não Até vai. num restaurante, eu já aconteceu comigo. Eu fui num restaurante uma vez, aí na saladinha tinha, no alface que eu peguei, tinha uma largatinha. Aí eu não, é claro que eu não fiz nenhum escândalo, né? Porque como que você vai fazer? Porque pode acontecer até com a É. gente, na Mas aí casa, você você faz um lava, mais alerta, né? né? Chama o garçom no Aí particular eu e fala, olha, chamei e tem. tudo. Aí eu falei, olha, você vai me desculpar, só olhar aqui. Aí ele imediatamente falou, não, vou, né, pode trocar e tudo. Mas foi assim, super discreto, não teve, aí trocou, pode servir de novo, era restaurante até aquilo, né? E a dona do restaurante, não sei se era a dona ou a gerente, veio, agradeceu depois. Quer dizer, mas nada assim com estardalhaço. Agora tem gente que, Faz, isso aqui, não sei o que, faz faz, né? escândalo. Não Então, tem essa necessidade. quando a gente tem essa atitude de escândalo, a gente se coloca num patamar de superioridade que, na realidade, a gente ainda não tem, porque esses mesmos transtornos podem acontecer na vida da gente no decorrer das situações que a gente vive. Pode acontecer em qualquer situação. Então, assim, o bom senso, a gente ter essa coisa assim, se dá para comer, você come. É a mesma coisa assim, se a pessoa te oferece alguma coisa que você não gosta tanto. Eu estava até assistindo uma live ontem à noite que fala é um trabalho, aliás, do Arthur Valadares, que ele fala da importância de Jesus mostrar a alegria que se dá aos amigos, né? Que foi o primeiro grande sermão dele, que foram as bodas. E aí que o Pedro até questiona, né, o fato dele ter transformado a água em vinho, né? E ele chama atenção assim da importância que é dar alegria a um amigo. Aí eu fiquei pensando, e a gente dá alegria a um amigo tendo a serenidade necessária, né, a acolhida A necessária, compreensão. a compreensão de que todos nós somos espíritos com experiências, cheios de fragilidade, que todos nós vamos errar, que alguns têm mais apego, outros menos, mas que a gente tem que caminhar para o desapego mesmo. E aí a gente vai conseguindo ter mais paz e mais harmonia.
Então, relembrando, né, a situação do Chico aí, né, não vale a pena comprometer nenhuma relação humana por causa de coisas materiais, né? Porque tudo isso é passageiro. O que fica para a gente são realmente os valores do espírito. E ele dá o exemplo também para a gente das questões, o que é a bandeira, que é apenas um pedaço de pano, né? E o quanto que Deus é realmente o destruidor de tudo. Ele dá também o exemplo da casa, né, de Tom Jobim, né, que ele até aquela música que ele fez, né, Águas de Março, que ele constrói uma casa com a maior, né, num lugar Uma casa que ele tranquilo e recebeu tudo. de herança que provavelmente É, tinha um significado assim sentimental para ele e que aí ele reconstrói, reforma a casa. reforma tudo. Aí só que as dificuldades, né, de chegar na casa, porque é estrada e tudo, mas construiu, reconstruiu, fez aquilo um lugar agradável, né? E um belo dia vem uma enchente, né? E aí o que que Porque acontece? Ele e a naquela casa região tudo passando. desce, nas encostas, naquelas encostas lá do Rio de Janeiro, e aí desce, é o que ele fala, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de touca, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é tudo aquilo que vai descendo ali. E mais para frente, depois, ele ainda vai contar que um dia, ele assistindo, a Luísa assistindo um noticiário, quando aconteceu aquelas tragédias ali na Serra do Rio, Na região. naquela região ali, passou a casa do Tom Jobim, que a correnteza As águas levou. levantam a As casa. águas levantam, são as águas de março, né? Tudo acaba, não tem muita gente, a gente ficar pegando. O próprio, ele dá o exemplo também que Jesus não tinha onde cair morto, que se não fosse o Zé de Arimateia arrumar um cantinho para ele, Um que ele ia túmulo, ser né? jogado no monturo, não tinha, ia ficar lá onde comido pelos ratos e abutres, e Jesus não ia achar ruim, porque ele não era apegado à matéria, mas também não ia querer que o povo ficasse, que se justificasse ali, eles iam ficar ali idolatrando. Ó, muitas pessoas ainda fazem isso, vão no túmulo lá de Kardec, vão no túmulo das pessoas, do Chico, joga, põe flor, põe essas coisas todas. Isso As não. pessoas têm uma relação com a morte de muita complexidade que está difícil de entender. Eu passei por uma experiência lá na instituição de uma pessoa que faleceu lá. Ele era solteiro, mas tinha muitos sobrinhos. Os sobrinhos nunca foram visitar ele na instituição. Aí ele morreu, fui atrás da família. Ah, não tem túmulo, ninguém quer assumir o velório, tive que pedir ajuda na prefeitura. Tempos depois, eu encontro com um dos sobrinhos na rua, ele querendo saber onde que ele havia sido enterrado para recolher os ossos, né, o ossado, para colocar no túmulo da família. Aí, assim, sem querer a gente julga, mas qual a importância de uma ossada, né? É, De alguém que em vida ele não recebeu uma visita, ele não recebeu um carinho. Então, como que as pessoas ainda têm essa questão assim de apego é em para relação à amenizar a morte que culpa. morreu? É meio que para amenizar a culpa. Porque ficam com aquilo, devia ter feito, devia ter feito. De alguma forma amadureceu na vida, mas o que que você vai fazer? Essas alturas nem é possível, mas. Então, eu tenho uma leitura aqui do livro Correio Agora no Fraterno, livro, pode falar, pode ler? Não, pode ler, do livro Correio Fraterno, capítulo 48, pode Propriedade ficar à Real. vontade. É um texto do Emmanuel. O ouro que retens voltará para as arcas das quais te veio as mãos. A casa em que resides abrigará mais tarde moradores diversos, ou não vai nem existir, né? A roupa que te asila dirige-se ao monturo, de onde ressurgirá renovada de todo, colhendo outras formas. O pão que te nutres, alimenta-te e passa. As afeições queridas que te enfeitam às horas de beleza e ternura são joias de carinho do tesouro de Deus. Ajudar é ajudar-se, trabalhar é aprender e servir é entesourar. Isso equivale, né?
Não ouvides, portanto, que possuis tão somente o que dás, e ti mesmo, no amparo dos semelhantes. Porque o bem que oferendas aos irmãos de jornada é crédito de luz, a enriquecer-te a vida nos caminhos da terra e nas bênçãos do céu. Então, nós não valorizamos as coisas e não valorizamos aquilo que é de fato importante. Aí ficamos apegados, e aí isso acaba trazendo sofrimento, porque um dia vai acabar, mas o carinho, a atenção, muitas as memórias afetivas que nós temos em relação às coisas que nós aprendemos, todo mundo tem. Um prato de comida que você aprendeu a fazer com a sua mãe, com a sua avó, que fica na família, tudo isso tem um valor, embora seja uma coisa material, mas tem esse valor afetivo do sabor, e isso não passa. Então, a gente tem que valorizar mais esse tipo de assuntos do que as coisas que você guarda, você fica guardando dentro de caixas ou de armários. Pode ler o seu. Tesouros que o ladrão pode vir e pegar, né? É, Eu acho até que essa questão do roubo é para testar o nosso apego às coisas, né? Porque a gente vê, tem até uma história, né, de uma joia, uma vez, que foi roubada, né? E é porque a pessoa ficou, mas a joia de família. Aí falou, agradece, aí depois o Chico falando, né? Agradece porque foi o jeito que a espiritualidade, porque tinha tantos espíritos agarrados àquela joia ali, trazendo desarmonia para aquele lá, e não tinha jeito deles ficarem livres disso. O que a espiritualidade fez? Providenciou para que a joia seja roubada com ela, quando a joia foi retirada ali, o aspecto material, né? Todos os espíritos que estavam ali agarrados a ela foram retirados juntos. Então, às vezes, a gente tem que aprender a olhar tudo com os olhos do espírito. Às vezes, aquilo que você está considerando que é um grande bem é um grande mal, que está ali deixando de trazer prosperidade para a sua vida em função do apego, né? Porque quanto mais os bens divinos fluem, até em relação às coisas materiais, mais prosperidade e harmonia você vai ter na vida. quando eu Então, é, fui fazer faculdade, eu tinha que pagar matrícula, tinha aquelas coisas todas, eu não tinha. Mas eu tinha dado um anel de brilhante que era da minha avó. Bonito, um anel, um chuveiro de brilhantes, que chamava na época. E eu ia usar também, porque era uma joia, uma joia, era lindo, maravilhoso. Mas eu nunca liguei para essas coisas. Eu não tive dúvida. Vendi, nem sei para quem, não me preocupei nem saber para quem, para poder depois pegar de volta, nada. Eu vendi, aquele dinheiro me rendeu, eu paguei a matrícula da faculdade, paguei os livros, paguei coisas assim, quer dizer, teve uma utilidade para mim. Mas não tive apego nenhum, essas coisas, graças a Deus, eu nunca tive. E quando esse negócio de roubo também, acho que tem uma história do Chico, que quando o cara começa a reclamar com ele, o Chico fala assim, que bom, né, meu irmão? Você devolveu, que coisa boa, quer dizer, alguma coisa que você estava devendo que você pagou agora, tá quites. Tem uma outra história de um colar de pérola, não tem? Que o colar de pérolas arrebenta e cai, e a pessoa é. fica assim, que bom, agora você dá uma pérolazinha para cada um e está resolvido o seu problema. Porque Deus, o tempo todo, Ele está velando por nós. Então, é aquilo. Quando Ele acha que a gente está agarrado demais, Ele dá um jeito de romper. Esse texto é o seguinte, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares que se lhe erigem como sendo
se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo. Então, essa coisa de você falar meu filho, minha filha, não tem nada meu, não, gente. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respiras é patrimônio de todos. As conquistas da ciência sobre os quais baseia o progresso são realizações concretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Então, até ciência, esses grandes cientistas que se julgam, né? Às vezes, suspeitou porque descobriu alguma coisa, mas vai ter sempre depois alguém que vai superar, né? Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. É mesmo a saúde, né? Não vai ser para sempre. É, A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pelo qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários a quem devemos preciosos avisos são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos submetidos à lei de renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecermos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Linda, né? muito bonito. Então, tudo patrimônio de Deus, que em qualquer momento, dentro da vontade dele, dessa lei divina que ele fez, que é tão harmônica, E é esse olhar pode que ser Deus, que renovado, Jesus se transformado. está dando uma estabilidade aqui. Não sei, você está dando para você também? Mas aqui, ó, Não. é a questão que Deus, como é que Deus enxerga tudo? Que a gente às vezes não escolhe o melhor, mas Deus vê tudo como uma coisa que vai ter alguma utilidade. Até o que não presta mesmo, parece que você olha, isso não presta, essa pessoa não presta, não serve para nada. Ela vai servir para alguma coisa, nem para te ensinar o que a fazer o certo a partir do errado. Aqui tem um texto do Fonte Viva que fala bem isso, é o capítulo 32, a boa parte, é baseado naquela frase de Jesus, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Então diz assim, ó, não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma acarrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que, quer dizer, não existe perfeição ou imperfeição. Todos nós somos mais ou menos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, às vezes, mesmo quando você vê que uma pessoa está complicada, está difícil de você relacionar, está difícil de você ter alguma coisa,
alguma coisa ela está podendo te ensinar, alguma coisa de bom você vai ter que tirar dali, tem uma boa parte em tudo, que isso às vezes a gente não consegue enxergar, que é muito difícil. E aí você entra em luta, entra em conflito, e às vezes a situação, em vez de melhorar, só piora. Uma questão com um vizinho, às vezes um vizinho que está te dando problema, em vez de você tentar se reconciliar, criar um meio termo e criar uma situação de pelo menos de acolhimento, porque às vezes é uma pessoa que está até gritando. Não, você vai de frente. E quando você bate de frente, geralmente você perde a razão, né? E é isso. É isso. Vamos encerrar. Hoje eu vou encerrar com uma prece do Emmanuel, que eu acho que bem oportuna dentro do- de tudo que a gente tem que treinar em termos de desapego aqui. Senhor Jesus, no campo de atividade que nos situas, por acréscimo da confiança e misericórdia, faz-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. É na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo, para que não sejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio e enregelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagra com os homens, pelos homens e para os homens a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Olha isso. Uma semana de muita paz, muita harmonia para todos nós, né? E até semana que vem Até com o semana que próximo vem, se estudo. Deus quiser, para o próximo estudo.